Boa tarde a todos. Tenho a honra de ser eu a começar as intervenções da sessão de abertura. Cumprimento o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Manuel Leitor. Cumprimento o Sr. Presidente do INEAB, o Sr. Presidente da Agência Nacional de Inovação, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, o Sr. Vitor Carioca. E eu queria vos dizer, estou aqui a representante do Presidente do CSISP, o Sr. Joaquim Morato, que não pode estar presente. E, portanto, cumprimento também todos os participantes neste primeiro Fórum Politécnico, cumprimento os presidentes, os diretores das escolas, os docentes e os estudantes do ensino politécnico, mas de forma genérica todos os participantes neste primeiro Fórum Politécnico, um evento que é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em parceria com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e que se integra no Programa de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, que é de todos conhecido, um programa sobre o qual temos as mais elevadas expectativas, essencialmente porque um dos grandes objetivos consiste em reforçar a aproximação que existe entre o meio académico e o meio empresarial e, consequentemente, pensamos que isso terá consequências também a nível da capacitação das próprias regiões, nomeadamente desde o interior, onde os institutos politécnicos são fortes fatores de desenvolvimento. Essa relação já existe em muitos casos, hoje vamos ter a oportunidade de assistir aqui à apresentação de projetos que demonstram exatamente isso mesmo, mas havendo a intervenção do Governo, sendo essa uma prioridade do Governo que nós saudamos, e havendo a disponibilidade para implementar políticas públicas nesse sentido, penso que a probabilidade de sucesso será muito mais elevada e, portanto, mais facilmente serão atingidos esses objetivos. E penso que o facto de termos escolhido um certame com a dimensão e com a importância da UVI-Beja, que já vai na sua 33ª edição, é também disso um forte sinal, da aproximação do meio académico ao meio empresarial. O tema escolhido para este primeiro Fórum Politécnico, portanto, é ligado ao setor do agroalimentar, da floresta e da produção animal, e nesse sentido eu gostava de fazer aqui deixar uma palavra de apreço pelo trabalho que as escolas superiores agrárias têm realizado. Tem trabalhado de forma concertada no âmbito da Comissão Especializada do CSISP sobre a coordenação do professor Jorge Justino, a quem saúdo e na sua pessoa, os diretores das escolas agrárias, todos os colegas que têm estado envolvidos em projetos e que hoje alguns deles vão aqui ser apresentados. Queria só terminar dizendo que o país pode confiar nos seus institutos politécnicos, pode confiar nas suas escolas superiores agrárias, temos corpos docentes altamente qualificados, temos relações internacionais e somos reconhecidos internacionalmente. Deixava só uma nota. Fazemos parte, em termos de ensino politécnico, dos principais boards das associações europeias. Fazemos parte do board da WASNET, fazemos parte do board da World Federation e, a partir de ontem, passamos também a fazer parte do board da Eurash, através da eleição do professor Armando Pires, ex-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, para a vice-presidência. Portanto, em termos de relações internacionais, nós estamos, desculpem-me a modéstia, há algum reconhecimento daquilo que é feito em Portugal e, portanto, queremos também demonstrar aqui e deixar esta palavra de que Portugal pode confiar nos seus institutos politécnicos. Estamos disponíveis, como não podia deixar de ser, para trabalhar em prol do desenvolvimento das nossas regiões. É essa a nossa obrigação, é isso que temos feito, mas a disponibilidade é total e penso que fóruns como este, que se vão repetir em todas as regiões, de acordo com os temas e com as áreas que forem mais identificadas como mais prioritárias para essas regiões, os institutos politécnicos têm, de facto, uma forte palavra a dizer e, portanto, eu saúdo novamente esta iniciativa do Ministério e a reforçar a disponibilidade dos institutos politécnicos para trabalharmos em parceria nestas e noutras atividades que, de facto, reforcem a economia local e ajudem a potenciar as nossas regiões. Muito obrigado e um bom fórum para todos. Ora, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, obrigado por estar aqui connosco, o meu colega de Castelo Branco, o Sr. Presidente da INEAF e o Sr. Presidente da ANI. Ao contrário, INEAF e ANI. Ora, gostaria também de cumprimentar os meus colegas vice-presidentes e presidentes do CSISP que aqui estão, principalmente o colega Justino, pelo trabalho que tem desenvolvido da ligação das escolas pré-agrárias. Caros colegas, também aqui presentes, meus senhores, Sr. Ministro, as minhas primeiras palavras são de reconhecimento institucional pela sua presença neste fórum. São uma nova evidência da reconhecida aposta que este Ministério está a fazer no subsistema de ensino superior politécnico. Os factos e as evidências
permita-me afirmar que existe uma intenção perfeitamente explícita e uma aposta neste subsistema. Recorde-se, a propósito, a emergência de colos, em abril, diretamente ligados à investigação e aos projetos neste subsistema, aspectos que nos regozijam e confirmam essa vontade governamental. Os laboratórios de participação pública são disso outro exemplo. A aposta no ensino superior politécnico era uma necessidade e uma emergência há muito sentida por todos os atores que o constituem. Por isso, são enormes as nossas expectativas no anunciado programa de modernização e valorização do ensino politécnico promovido pelo Ministério. Assumimos aqui, e falo em nome de todos os meus colegas, a nossa total disponibilidade para fazer parte integrante deste projeto, certos de que, em conjunto, saberemos dar respostas aos desafios que hoje se colocam ao ensino superior politécnico. Agradeço, com a oportunidade, a vontade e disponibilidade da ACOS para contribuir para este evento. Nesta semana em que se celebra uma das maiores feiras do país e se recorda e homenageia a memória do legado de Castro e Brito, partiu de entre nós há cerca de uma semana, o Instituto Politécnico de Beja reconhece aqui esse testemunho e partilha o sentimento de todos os baixo-alentejanos, reconhecendo o legado desse colega a quem os campos do Alentejo muito devem. Caros colegas e amigos, agradecemos a vossa vinda e a partilha de conhecimento numa área que nos é muito querida, que importa fazer apostas consistentes no futuro, na nossa região, no nosso país. Este será certamente um espaço dinâmico de discussão de ideias e projetos para a discussão de temas de interesse comum, numa base nacional e com vista à operacionalização de iniciativas futuras de investigação baseada na experiência e na prática, característica fundamental do modelo politécnico. Muito obrigado a todos. Sr. Ministro, quero de novo agradecer-lhe e reiterar a ideia da total disponibilidade de todos os institutos para fazer parte da mudança e do projeto de consolidação do nosso subsistema de ensino superior. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos, cumprimentar primeiro o Sr. Ministro, os meus colegas de painel, todos os presentes. Dizer-vos que é com enorme interesse e expectativa que a Agência Nacional de Inovação está associada a esta iniciativa e eu, nos meus 5 minutos, gostaria de destacar três razões principais para este interesse. Um que é o crescendo de introdução de investigação, desenvolvimento, inovação e tecnologias no setor agrícola e agroindustrial que se verificou nos últimos anos. Hoje estes setores têm uma componente de integração de tecnologia e de conhecimento muito forte. A segunda razão está muito ligada com a atuação em fileira. Cada vez mais também por fruto daquilo que disse há pouco, cada vez mais estes setores se ligam a outros setores em fileiras e, portanto, criando sinergias com outras áreas, com outros setores e, portanto, podendo promover fertilização cruzada de tecnologias e conhecimentos entre setores, que é um processo muito mais eficaz, rápido e barato e com menos risco de muitas vezes aceder a tecnologias, é ver tecnologias que estão noutros sítios que nós podemos usar e vice-versa, tecnologias deste setor que podem ser utilizados para outros setores e aí a Agência de Inovação, tendo uma intervenção transversal, pode facilitar e pode detectar, também ajudar a detectar algumas dessas oportunidades. E a terceira razão principal é o que esta iniciativa tem de conjugação entre investigação e desenvolvimento e formação, educação e formação. Nós sabemos que a questão dos recursos humanos, sobretudo nestas áreas de conhecimento, já está a ser e vai ser nos próximos anos um enorme desafio. Nós precisamos de formar mais pessoas e depois destes sermos capazes de as fixar no nosso país e nas nossas regiões para ajudarem no desenvolvimento económico e social. E, portanto, pensar numa iniciativa que conjuga investigação e desenvolvimento aplicados e formação de recursos humanos, naturalmente que é um motivo também de interesse para a intervenção da Agência Nacional de Inovação. E, portanto, estas são as razões que justificam o nosso interesse, o nosso envolvimento e estamos certos que, com a colaboração de todos, vamos conseguir, desta iniciativa, gerar projetos que consigam promover o desenvolvimento económico e social das regiões e dar uma outra esperança, uma nova esperança também aos nossos jovens, que são uma preocupação para todos nós e que bem precisam. Muito obrigado.
tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANI, o Sr. Representante do CSISP e o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja. Gostaria também de cumprimentar os restantes Presidentes de Politécnicos, Diretores de Escolas Agrárias, representantes de organizações de produtores presentes. Gostaria de começar por agradecer ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pelo convite para estar aqui presente. Tenho muito gosto em estar aqui hoje convosco, não só pela temática, mas também por se tratar de institutos politécnicos, que são organizações com as quais nós muito gostamos de trabalhar. Eu acho que este tema do agroalimentar e florestal, tal como foi referido pelos restantes colegas de painel, tem vindo a ganhar uma relevância cada vez maior, não só nestes domínios da investigação e da inovação, mas também em domínios comerciais, nomeadamente em termos da dinâmica de exportações, da criação de emprego, etc. E é uma dinâmica que não se trata de uma moda, mas é uma dinâmica que tem tendência a continuar e a ser cada vez maior. Se nós olharmos para os números das organizações internacionais, por exemplo, os estudos da FAO apontam para que, de agora até 2050, o consumo de alimentos aumente na ordem dos 70%. Isto deve-se ao efeito combinado de três fatores. Por um lado, o aumento da população mundial de 7 bilhões para 9 bilhões. O segundo fator é o aumento das classes médias nos países em desenvolvimento com grande capacidade de poder de compra. E o terceiro efeito é os aumentos de padrões de consumo pela migração de pessoas para as cidades. Hoje em dia, cada semana que passa, à escala global, há mais 1 milhão de pessoas a viver na cidade. E, portanto, este aumento de consumo à escala global, na ordem dos 70%, vai obrigar a um grande esforço, que por trás terá certamente investigação e inovação da produção para acompanhar esta pressão do consumo. E nós já sabemos quando há uma grande pressão do lado do consumo, tudo o que está relacionado com a oferta tem tendência a desenvolver-se, todas as áreas de negócio diretas e indiretamente relacionadas. No entanto, este aumento de produção não é fácil, uma vez que nós, hoje em dia, à escala global, já temos praticamente toda a terra arável ocupada. Dificilmente nós conseguimos aumentar a área arável à escala global, o que significa que este crescimento vai ter que ser baseado numa intensificação da agricultura, que naturalmente terá que incorporar tecnologia e inovação, mas terá que ser uma intensificação sustentável do ponto de vista ambiental, mas também sustentável do ponto de vista económico, porque se os agricultores não ganharem dinheiro, não há agricultores, e portanto todas as orientações em termos de investigação e inovação têm que ter em conta a sustentabilidade económica das explorações, daí ser cada vez mais importante trabalhar de perto com as empresas, com as organizações de produtores agrários, organizações de produtores florestais, organizações empresariais, para adequar a investigação às necessidades deles e facilmente conseguirmos transferir este conhecimento de forma a que tenha de facto impacto no negócio. Por outro lado, temos alguns grandes desafios, também importantes para a investigação e que muito vão limitar a produção de alimentos, como é o caso, por exemplo, das alterações climáticas. As alterações climáticas são um problema à escala global, mas na Europa, Portugal vai ser um dos países mais afetados pelas alterações climáticas, principalmente as zonas interiores do país, e portanto nós teremos necessariamente que ter programas de investigação de médio e longo prazo para preparar a adaptação às alterações climáticas. Obviamente que à escala global irá haver medidas de mitigação das alterações climáticas, mas a adaptação cabe-nos a nós prepará-la. Por outro lado, doenças emergentes, cada vez estão a aparecer mais doenças emergentes, decorrentes muitas delas de alterações climáticas, por exemplo na área da produção animal, que hoje aqui falamos de doenças transmitidas por vetores. Estima-se, a Organização Mundial de Saúde Animal estima que hoje em dia a produção animal à escala global é 20% abaixo daquela que seria se não houvesse estas doenças descontroladas, portanto 20% é muito em termos quantitativos, para nós escolhermos qualitativos, e portanto temos aqui vários problemas, desafios à escala global. No panorama nacional, o agroalimentar de facto tem-se desenvolvido imenso. Os últimos dados do INE apontam para que entre 2000 e 2015 as exportações do agroalimentar português aumentaram 400%, portanto passámos de cerca de 200 milhões de euros por ano para mais de 1.000 milhões de euros por ano.
Por outro lado, continuamos a ter uma forte dependência de importações em termos de produtos alimentares. E uma das linhas que é importante explorar é a substituição de importações, até porque em termos comerciais é muito mais fácil substituir importações do que procurar mercados de exportação e, portanto, isto é um dos aspectos que é importante trabalhar. Por outro lado, temos então na agricultura, na nossa realidade, alguns desafios importantes, de fundo, para onde já foram falados, conduzam a produzir mais em quantidade e também com mais qualidade, uma vez que nós somos um mercado pequeno, não temos escala e, portanto, a diferenciação é um fator importante, reduzir custos e aumentar a eficiência do uso da água e do uso da energia, que são fatores limitantes importantes em Portugal. Isto no que diz respeito ao agroalimentar, na realidade portuguesa, são talvez dos pontos principais do meu ponto de vista. Do que diz respeito às florestas, as principais fileiras florestais nacionais, que, como sabem, são o pinho, o sobreiro e o eucalipto, representam um volume de negócio enorme, na ordem dos 7.500 milhões de euros por ano. Em 2015, de acordo com os dados do INE deste ano, exportámos destas fileiras florestais 4.800 milhões de euros, que correspondeu a um total de 9,6% das exportações nacionais. Portanto, a floresta tem um peso enorme na economia nacional. No entanto, continua a haver uma limitação muito grande para toda a indústria relacionada com a produção. Portanto, hoje em dia, a principal limitação à indústria destas fileiras é a quantidade de matéria-prima disponível. As indústrias estão a crescer, mas a matéria-prima não acompanha. Por exemplo, a fileira do pinho, que é a fileira que também é o volume de negócio em Portugal, tem vindo sistematicamente a aumentar importações. Estima-se que este ano o nível de importações já será de 30%. Há, portanto, aqui um conjunto de desafios muito relevantes, quer na área agrícola, quer na área pecuária, quer na área florestal, que têm que ser ultrapassados, e a incorporação de conhecimento nestas fileiras vai ser decisiva para nós, em Portugal, conseguirmos ter empresas sustentáveis que sobrevivam e prosperem na nossa realidade. E, portanto, estes aspectos relacionados com a investigação, mas também com a experimentação, associadas à formação avançada, mas também à formação de técnicos e agricultores e ações de demonstração e divulgação e outras formas de transferência de conhecimento, são fundamentais, quer para a competitividade das empresas, mas também muito importantes para o desenvolvimento regional. Uma vez que institutos como a INEAV, da abrangência nacional, mas organismos mais focados nos problemas das regiões, como as escolas superiores agrárias, podem, em conjunto, promover fortemente o desenvolvimento regional, a competitividade das fileiras que podem prosperar em cada região e fixar nas regiões recursos humanos altamente qualificados que muita falta fazem. Para além desta orientação estratégica dos projetos de investigação estarem focados nas necessidades reais das fileiras, é também necessário que a experimentação que seja feita em condições próximas das condições comerciais, para que os resultados da experimentação possam passar diretamente para o mercado. E isto é um problema que nós temos em Portugal, porque, embora Portugal seja um país pequeno, tem condições edafoclimáticas muito diferentes de umas regiões para as outras. E não é possível os resultados obtidos numa região do país serem aplicados de forma automática em todo o país. Isto é um problema que nós temos e que poderá ser ultrapassado se nós tivermos uma visão integrada do território, em que as diversas estruturas de investigação agrária e florestal que temos no país, e que a capacidade instalada é muito significativa, possam trabalhar de forma integrada, de forma a que a experimentação em cada área de negócio possa ser feita em todo o país junto às áreas comerciais e esse conhecimento seja transponível diretamente para o mercado através de ações de divulgação, de formação e outras formas de transferência de conhecimento. Por outro lado, eu gostaria de realçar aqui mais uma vez uma questão que nesta área agrícola, pecuária e florestal é muito importante, que é a questão de a transferência de conhecimento que se verifica em Portugal nestas áreas é ainda insuficiente e pouco eficiente.
e é necessário promover formas de aproximar o sistema científico e tecnológico nacional das empresas, logo desde o início, na identificação e hierarquização dos problemas, porque os empresários é que sabem aquilo que precisam, não são os investigadores que sabem o que os empresários precisam. Os empresários devem trabalhar em mãos dadas com os investigadores, é possível orientar os projetos de investigação para o mercado e para aquilo que eles precisam, mas depois, em toda a construção do projeto, no desenvolvimento do projeto e na questão da experimentação e da transferência de conhecimento, envolver as associações de produtores florestais e agrícolas, as organizações empresariais e as empresas, porque é essa a forma de se transferir o conhecimento de forma mais eficaz e eficiente. Nós ainda temos alguns constrangimentos no sistema científico e tecnológico nacional nesta área agroalimentar e florestal, embora a capacidade instalada seja muito boa, verificamos que há uma grande fragmentação. Em algumas áreas verifica-se, decorrente dessa fragmentação, falta de massa crítica. Portanto, nós temos grupos de investigação com massa crítica muitíssimo reduzida, o que obviamente nos tira imensa competitividade. E também sabemos que em algumas áreas se nota um grande envelhecimento do corpo de investigação, com o risco de Portugal perder algumas competências únicas que nós temos, dada a nossa realidade. Por exemplo, na área florestal, se não formos nós a fazer investigação em cortiça, não podemos estar à espera que ela venha dos Estados Unidos e do Norte da Europa, porque lá não há cortiça, não é? E quem diz isto diz outras coisas que são muito próprias da nossa realidade. Para além da questão de, às vezes, foco insuficiente nas necessidades reais das fileiras. E então, eu penso que este caminho está a ser feito no sentido de, cada vez, procurar olhar para as coisas de forma mais integrada e haver uma cooperação mais sólida, pode permitir criar, por exemplo, equipas de investigação maiores e multidisciplinares que nos dão outra capacidade completamente diferente e outra competitividade e uma utilização mais eficaz e eficiente da capacidade instalada. No que diz respeito ao INIAV, o INIAV é um instituto novo do Ministério da Agricultura que incorporou toda a capacidade de investigação e inovação do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, passou a ser o único instituto nesta área do agroalimentar e do florestal e, portanto, herdou muitas estruturas antigas que neste momento estão a ter um reposicionamento estratégico e um foco diferente. Também temos a conservação também temos a missão da conservação e valorização dos recursos genéticos nacionais destinados à alimentação e integramos os laboratórios nacionais de referência de saúde animal, segurança alimentar e também de sanidade vegetal das doenças e pragas agrícolas e florestais. Por outro lado, as escolas agrárias dos institutos politécnicos têm, em muitos casos, uma atuação sinérgica e complementar da do INIAV, uma vez que têm uma atividade muitíssimo importante em termos de investigação aplicada e de experimentação e também de formação de recursos humanos e, portanto, nós já cooperamos com muitas escolas agrárias, mas é a nossa intenção alargar o âmbito dessa cooperação e reforçá-la, porque nós entendemos que isso é importante para o desenvolvimento regional e para promover a competitividade das empresas desta área do agroalimentar e do florestal. Por outro lado, quer o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, quer o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tem uma capacidade instalada muito relevante em termos de infraestruturas de experimentação nesta área do agroalimentar e florestal e essa utilização integrada dessas infraestruturas poderá, sem dúvida, ter vantagens evidentes quer para o sistema científico e tecnológico nacional, quer para as empresas e pode permitir, para além destes aspectos relacionados com a competitividade, ainda fixar recursos humanos qualificados no interior. Eu, por fim, gostaria só de tocar um último ponto que me parece muito relevante, que é, nos últimos anos, nesta área do agroalimentar e do florestal, a grande parte da investigação tem sido feita numa lógica de projetos, em muitos casos relativamente pequenos, e com um horizonte temporal que não se compadece com as necessidades destas fileiras, normalmente um horizonte temporal de 3 anos. Em muitas das temáticas que nós estudamos, no agroalimentar e mais ainda no florestal, porque os ciclos são mais longos,
passar de uma lógica de pequenos projetos de investigação para uma lógica de grandes programas de investigação de médio e longo prazo pode permitir passar para o mercado de forma consistente e sistemática resultados permanentemente em parceria com as empresas e dessa forma irmos gradualmente aumentando a competitividade dessas mesmas empresas. Eu creio que estes fóruns vão ser certamente um sucesso. Este vai ser certamente, quer pela temática, quer pela qualidade dos oradores, um fórum bastante interessante, e eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Sr. Ministro o convite para estar aqui hoje. Muito obrigado a todos. Eu, por defeito de profissão, vou-me levantar, mas sobretudo para vos agradecer a presença. Depois também, na parte final, juntamente com o Ministro da Agricultura, podemos debater aquilo que vamos ouvir. Mas certamente ter na mesma sala, estou ali a olhar para a Isabel Ferreira, ou os colegas de Bragança a falar sobre os corantes artificiais de Trás-os-Montes, ou os colegas de Castelo Branco a falar sobre as pornoideias, ou os técnicos e os investigadores de Porto Alegre falarem sobre os temas de irrigação, e tem também os docentes do Politécnico de Coimbra a falarem sobre a questão da floresta, em particular do castanheiro e do medronho, e muitos outros de vós que vêm-nos aqui abordar questões particularmente críticas hoje para o desenvolvimento agroindustrial e a produção animal. Também temos um trabalho sobre a produção de suínos. Mostra bem o que foi, por um lado, o trabalho já percorrido de desenvolvimento científico, tecnológico, mas também de aproximação àquilo que são as necessidades críticas. E, portanto, este primeiro fórum politécnico não poderia ser melhor localizado do que nesta temática, trazendo as várias escolas superiores agrárias e também agora numa colaboração que queremos lançar desde já com o INIAV. E no fim abordaremos esta questão. Em particular temos trabalhado com o Ministério da Agricultura e com o INIAV em particular para efetivamente alargar esta rede das escolas agrárias que vem já em formação há algum tempo, a uma verdadeira rede de experimentação agroindustrial e produção animal em estreita articulação com a política pública da agricultura e, por isso, com o laboratório de Estado, que tem como funções próprias articular e fundamentar essas políticas públicas. E, portanto, o objetivo daqui é trabalharmos em conjunto. Isto não é certamente uma tarde de diversão, é uma tarde de trabalho onde queremos ter opiniões, ideias claras, como efetivamente podermos considerar as escolas superiores agrárias perfeitamente inseridas na estratégia nacional e nas políticas públicas envolvidas com a produção agroindustrial e animal, assim como foi dito, um contributo claro para o desenvolvimento social e económico nestas áreas e, por isso, a dependência também da estrutura da economia e dos processos de transferência de tecnologia. O fórum em si é um pequeno elemento, o mais importante é certamente o vosso trabalho, o dia-a-dia, e mais uma vez agradeço o esforço de todos aqueles que também interromperam o trabalho para estar aqui, para partilhar ideias, faz parte também da nossa missão, como docentes e investigadores do ensino superior, termos a preocupação constante de trabalhar com as empresas, com aqueles que trabalham na defesa do interesse público e, obviamente, dos interesses económicos. Este fórum, que hoje, portanto, se inicia aqui, irá ser repetido em muitas outras temáticas, mas esta área do desenvolvimento agroindustrial e da produção animal tem uma rota e um trajeto próprio, e para isso estamos a criar, com o Ministério da Agricultura e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, um grupo de trabalho para garantir, efetivamente, o desenvolvimento articulado com o Ministério da Agricultura de uma estratégia clara de desenvolvimento de uma rede de experimentação. Em articulação com isso e no âmbito daquilo que consideramos ser a estratégia clara de desenvolvimento do setor politécnico, ainda no próximo mês de maio serão abertos os primeiros editais para programas de investigação e desenvolvimento em estreita articulação com o tecido produtivo
desportivo e social, e acreditamos que, com uma maior ligação ao território em cada uma das vossas regiões, pelas razões que aqui, melhor do que ninguém, Nuno Canado já vos referiu, acredito também que possamos saber mais e aprender mais. É uma área que, obviamente, não apenas em termos locais, mas em termos também da competitividade nacional, quer em termos da necessidade de reduzir as exportações e de aumentar a intensidade tecnológica da agricultura, temos que aprender mais, saber mais, fazer mais atividade de investigação e atrair também mais jovens para esta área. Este é um objetivo claro, não apenas deste fórum, não vejo aqui muitos estudantes, mas sobretudo para vos atrair também através destas atividades e da atividade de investigação que tenha uma relação direta com as atividades de docência e com o envolvimento de estudantes. Hoje não podemos conceber um ensino superior moderno que não tenha desde o primeiro dia o envolvimento ativo dos estudantes em atividades de investigação e de transferência de conhecimento. E se há área onde temos que atuar na atração de jovens, é certamente a área agroindustrial e da produção animal. Portugal não tem instituições a mais, tem certamente estudantes a menos, e por isso um esforço que temos que fazer para nos considerarmos uma região normal na Europa é, sensivelmente, aumentarmos consideravelmente o número de estudantes no ensino superior e, com isso, estimular a população de uma forma geral a estudar mais, a aprender mais, a sabermos mais e a sermos, com isso, mais integrados num contexto europeu, que será sempre um contexto de maior competitividade, de maior competição entre as regiões e as nações, e essa competição crescente só pode ser saudável para as futuras gerações se aprendermos mais. E por isso confio plenamente que hoje a ação estratégica do ensino politécnico, e neste caso particular das escolas superiores agrárias, é particularmente determinante, e por isso a ideia também de garantir, juntamente com o INIAV, que evoluem no sentido de redes de experimentação e de quintas de desenvolvimento experimental e de investigação, que também atraem os mais jovens e que o desenvolvimento agroindustrial e também, certamente, na área da produção animal, possa ser certamente uma área de potencial atração para os mais jovens. Uma palavra final, porque temos que ir ao trabalho, para mais uma vez também agradecer a todos os organizadores desta reunião e deste fórum, em particular ao professor Eduardo Beira, que juntamente com o CSISP, em particular o professor Justino, o Carlos Maia, o professor Vito, e vejo aqui muitos outros dirigentes, não posso deixar de referir o João Sobrinho Teixeira, que nos orientou desde o princípio na identificação de um conjunto de projetos que deveriam hoje aqui ser tratados, e certamente um reconhecimento também ao Instituto Técnico de Beja, que foi o organizador institucional deste primeiro evento, à associação local e ao OVIBEJA, e certamente o reconhecimento àquele que foi o fundador da OVIBEJA e também certamente uma pessoa que se manifestou ao longo de várias décadas como um ativista importante no desenvolvimento desta região e do conhecimento na área agroindustrial. Refiro certamente a Manuel Castro Brito, que também aqui hoje é reconhecido. Mas penso que é tempo para trabalharmos, estou certo que terão tempo para trocar ideias. A ideia destes fóruns é também de ser um ambiente informal, de troca de ideias, e que seja uma forma de a partir daqui, poderem também desenvolver consórcios, não apenas com o INIAV, mas entre vocês, para poder também densificar esta atividade de investigação, fazer propostas para o próximo edital, que deverá estar aberto até ao final de junho, para que possamos, certamente ainda em 2016, ativar a atividade de investigação, mais uma vez, em colaboração e em estreito relacionamento com a vossa atividade docente, quer em formações curtas ou formações médias, aos vários níveis hoje que são possíveis e exigidos para qualificar a população portuguesa, e que contamos aqui também, mais uma vez agora, com a colaboração do INIAV, que penso que vai ser particularmente importante para estimular, juntamente com as escolas superiores agrícolas,
à atividade e intensificação do conhecimento na atividade agroindustrial. Penso que temos que passar a palavra aos coordenadores do debate. Professor Justino, Eduardo Beira, agradeço a vossa coordenação e mobilização desta atividade científica e tecnológica. Muito obrigado a todos.